Oi pra você que tá aqui no canal Umbanda na Minha Vida, eu sou a Pérola de Manjá, este aqui é o Denis, dirigente do Templo de Umbanda do Caboclo Treme Terra e também meu marido. E ele tá aqui fazendo participação porque vocês deixaram ele que é insuportável. No outro vídeo todo mundo ficou elogiando ele, falando que ele é legal e um monte de coisa. Pronto, né? Xangô Cunhançã, Leonino, pronto, tá agora se sentindo, né? Então agora vocês têm que aguentar ele, tá bom? Desculpa. Viu? Então assim, gente, eu estou assim porque eu gravei um vídeo de navalha e eu queria mostrar uma coisa pra vocês, este lado aqui. Olha essa película! Charmosíssima película, hein? Se você quiser uma película de macumba, tem da Charmosíssima. Essa aqui é de Zé. E tem mais um monte de orixá e de entidade, é bem legal. Então eu recomendo pra vocês lá no Insta. Tá bom? Então hoje vamos falar sobre animismo, mistificação e todas essas coisas que sugeriram no outro vídeo também, que a gente tava Não, gravando. mancada, eu tô com o sininho esperando você falar pra ativar o sininho. Tá. Aí você Não, vai, peraí, é só falar. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, não deixa de se inscrever, clica no sininho também para receber todas as notificações, tá bom? Deixa muito like, compartilhe com seus amigos e vira membro macumbeiro para ajudar a gente aqui, tá bom? Vamos lá então falar a respeito sobre o animismo e mistificação que sugeriram no outro vídeo pra gente falar a respeito desse assunto e é legal. E também eu acho que sugeriram um negócio de falar problemas que os dirigentes têm. E a gente vai lançar uma série aí falando de todos os problemas que os dirigentes normalmente têm, porque a impressão que dá é que os filhos não percebem, né? Que eles estão fazendo às vezes as coisas e a gente acaba ficando numa saias justas aí. Então, ó, problema de dirigente, né? Problema que eu tenho, né? Problemas que eu tenho. Por exemplo, tenho compulsão em comer, eu como muito, sabe? Tem um problema grave assim, eu gosto de comer pizza. E eu aqui assim, depois na edição ela vai ficar, tipo, minha cara, tipo, eu não entendi. Eu tenho diversos problemas, entendeu? Assim, problema de dirigente, né? É. Então, eu tenho um monte de problema. Problema, assim, financeiro. Eu tenho um problema financeiro que é assim, eu não sei o que acontece, mas quando eu começo a planejar o que eu vou fazer com o meu dinheiro, já acabou. É um problema Mas é que um problema gravíssimo, não sei o que acontece com ele. Primeiro define animismo e mistificação. Então, animismo é quando você passa à frente da entidade, mas... Olha o negócio mexendo aqui. Quando você passa à frente da... Sou eu que estou mexendo nele, né? Você passa à frente da entidade, mas não é proposital. Porque hoje em dia, a sua grande maioria são conscientes. Antigamente não era tanto consciente assim. Quando começou a Umbanda, digamos assim, eles precisavam mostrar a que veio a Umbanda, as entidades precisavam atuar mais focada nos consulentes do que no médium em si. O médium, ele acreditava, ele confiava, ele era literalmente um instrumento. Tanto que conforme foi passando o tempo, né, eles chamavam de aparelho. Por que aparelho? Era o aparelho de comunicação, o corpo. Depois virou cavalo, né? Por quê? Porque monta, né? O sentido é esse, você usa, né? A entidade usava o corpo emprestado assim. Aí a antiga estava falando da consciência. Porque não eram tão conscientes quanto hoje são conscientes os médiums, né? Eu posso dizer que eu acompanho parte do trabalho, sim, eu acompanho, eu tô ali, a entidade vem, mas eu tô junto com a entidade. E o que acontece? Às vezes, num determinado assunto, o médium, por conhecimento dele, por ideia dele, ele acaba passando na frente da entidade. Ele tem algumas atitudes, às vezes tem alguma ideia que é dele, e ele começa a agir à frente da entidade. Isso é animismo. Já o misticismo é quando a pessoa simula, vira um teatro. Não é que ela passa à frente, é que a entidade nem está ali. Foi uma coisa totalmente por conta do médium que não está exercendo a função dele de... Porque o médium, né, ele é que intermedia, ele é o mediador dessa conversa, né, o corpo dele está sendo usado. Então, o médium, né? E às vezes é só ele. Então, é o misticismo, ele está fingindo. Animismo é diferente. Animismo, ele não percebe, ele acredita que a entidade está ali, está de fato ali, e ele acaba exercendo alguma influência naquela conversa, naquele determinado trabalho, num gesto. Tem uma história que eu achei bacana, que eu até tenho contado, né, de vez em quando eu falo pro pessoal, eu não lembro aonde que eu ouvi, mas eu vi que foi um médium já há muito tempo que ele trabalhava, né, com o caboclo, ele era dirigente também, e ele começou a notar, ele conversava, chegou um ponto que ele conversava com o caboclo,
né? Ele, o caboclo, bate um papo assim, né? Pá, ligadinha, né? Pelo plano espiritual. E ele conversava com o caboclo. E ele perguntou pro caboclo, ele falou assim, poxa, eu notei que conforme foi passando o tempo, antigamente, no meu desenvolvimento, quando o senhor chegava, o senhor dava um brado bonito, o senhor chegava, batia no peito, gritava uma coisa, sabe? É arrepiante, é gostoso, né? Quando o caboclo chega, tá, né? Uhum. Bonito, aquilo dá uma coisa na gente, né? E ele dava um brado bonito, forte, sabe? Gritava e ele falou, só que eu fui percebendo que quando foi passando o tempo, o senhor foi parando de fazer isso, o senhor não foi mais gritando, o senhor não batia mais. Por quê? Sabe o que o caboclo respondeu pra ele? Eu nunca gritei, meu filho. Era você que gritava. Isso aí é animismo. Não é por quê. Geralmente você nota que as entidades da casa, elas seguem um padrão que, por muitas vezes, eles vêm do dirigente, eles vêm, então acaba seguindo, né, um determinado padrão, né? E todos fazem igual. E, de repente, às vezes o caboclo não quer gritar, mas como você grita, é bonito. Bonito, ele não vai impedir. E sei lá, de repente descarrega assim uma energia. De repente ele tá vendo você gritando lá, né? Esgoelando, e fala, não, vou dar uma moral pra ele, vai, vou jogar uma energiazinha enquanto ele grita. Aí ele grita. Então esse é o animismo. Não é maldade, não é porque o médium tá fingindo, não. Ele passa à frente. E o animismo, ele tem um nível que é saudável de ter durante a incorporação. Talvez isso seja um dos pontos que eu seja contra ele, a gente não sabe porque a gente não conversou sobre isso antes de começar a gravação, vamos descobrir agora. Porque assim, no começo do processo de desenvolvimento mediúnico, quando a entidade incorpora, ela não tem, vamos dizer assim, posse do nosso corpo inteiro. Então, se a entidade ela levanta o nosso braço, às vezes a gente sente, fica com aquilo na cabeça, levanta o braço, levanta o braço, levanta o braço, levanta o braço. Daí, se você não levantar o braço, a entidade não levanta o resto. Daí, então, ela não consegue executar aquele movimento que ela precisava. Então, no comecinho, assim, do desenvolvimento, a gente precisa um pouco desse processo anímico, meio que 50 a 50%, para que a gente consiga fazer com que a incorporação destrave. Ela tem uma trava, assim, no princípio. Então, as pessoas acabam começando por conta disso, deixando se levar demais, assim, começando a dominar demais e por conta disso acabam fazendo muito esse processo anímico. Mas é sempre bom lembrar que normalmente quando a pessoa faz esse processo anímico, ela não faz isso na má intenção ou tentando enganar ou fazer algum mal, assim, para as pessoas. É uma coisa natural que acontece e é isso, como eu disse, uma parte desse processo é saudável, é bom você ter esse processo que você ajuda para a entidade ela conseguir tomar conta realmente do corpo. E depois, conforme for passando o tempo, você não vai precisando mais ajudar a entidade, a não ser que você se afaste por muito tempo da religião, fique muito tempo sem incorporar por algum motivo. Eu, por exemplo, isso aconteceu comigo quando eu engravidei dos meus filhos, né, que eu incorporava, mas é uma incorporação muito mais sutil. Então, depois, quando eu já não estava mais grávida, eu fiquei um pouco, me senti de novo em desenvolvimento, como se eu tivesse desaprendido, sabe, o processo. Então, eu senti um pouco disso. E eu acho que isso era muito importante falar. Agora, quando é o processo de mistificação, eu não tenho outra palavra do que dizer do que ser uma pessoa realmente mau caráter, que está tentando enganar os outros, porque quem está tentando enganar os outros não tem um bom objetivo, não é? Gente, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente tentar não mistificar. Pode ser que aconteça uma vez ou outra, quando a gente tiver com algum problema muito intenso. Então, assim, aqui a gente recomenda para as pessoas, se você teve algum fator emocional que te comprometeu durante os últimos dias antes do trabalho, a gente recomenda que você não entre na linha de paz, que você fique do lado de fora para você ser assistido, ao invés de assistir as pessoas, né? Melhor, porque uma boa. Você acontece não tá bem, muito, né? você não tá bem, você não tá naquele clima. Porque assim, a gente aqui, o que eu peço, o que eu recomendo? No dia da gira, um dia antes já até, eu já costumo dizer, procura ficar em paz, procura já, não vai para lugar movimentado, evita discussão dentro de casa, vai tentando entrar num estado mais zen, assim, sabe? Num estado mais calmo, pra gente poder fazer o trabalho, né? Pra gente poder se doar de verdade, né? A entidade vem e a energia tá equilibradinha, eles conseguem trabalhar tranquilos. E a gente também, o ideal é você participar da gira e você sair bem da gira, né? Então você chega bem, você se doa, você recebe uma energia boa, você sai bem. Sempre tem aquele dia que você já tá bem pistola mesmo, sabe? Que você não tá afim. E por mais que você tentou tal, eu recomendo o quê? Fica na assistência.
vai pra casa, mas vai lá, fica na assistência, na hora de conversar, conversa com as entidades, bate um papo, desabafa um pouco, fala o que aconteceu, né? Eu acho bem melhor. Não o misticismo, mas um animismo pode acontecer. De repente, num momento desse aí, você vai dar uma passagem, você vê uma conversa parecida com o que aconteceu no seu dia a dia e você acaba dando um pitaco lá onde não pode, sabe? Não, né? Influencia. E isso acontece com todo mundo, sabe? Às vezes a gente pensa que a gente tá legal, assim, que aquilo lá não abalou a gente, chega no dia da incorporação e acaba que a gente às vezes acaba falando alguma besteira e a gente não se dá conta muito de que isso tá acontecendo. Então é como se fosse uma coisa que fica meio oculta, então por isso que a gente recomenda. Melhor você ficar afastado se você tiver algum problema. Isso já aconteceu com médiums muito bons, né? A gente conhece médiums muito bons, que eles sempre faziam um trabalho assim magnífico, mas quando acontece alguma desestruturação assim emocional, eles acabam, infelizmente, interferindo. Então, como isso um fato que se repete sempre, a melhor recomendação é que você fique como assistido mesmo, não entre na linha de passe. Senta lá no banquinho lá de fora, não tem problema nenhum. É melhor. A gente vai com o objetivo de ajudar, mas a gente também precisa ser ajudado muitas vezes. Muitas vezes a gente precisa, então é melhor. Fica lá, dá uma afastadinha. E sabe o que são fatos que aconteceram? Que eu lembrei, uma vez a gente foi a um terreiro grande, conhecidão, existe há muitos anos, lembra daquele passe lá que você foi tomar? E assim, a mãe da Pérola, para quem não sabe, é médica, ela tem a condição financeira dela boa, ela vive tranquila, né? E a gente tinha casado, tomar um passe. Aí a entidade falou assim pra ela: olha, você tem que fazer coxinha e vender pra ajudar a sua mãe. Falei, porra! Precisa mesmo? Não, porque a mãe dela precisa de ajuda. Vai ajudar a sua mãe a fazer coxinha, vai ajudar a sua mãe. Aí eu falei, olha, tá, né? Vai fazer coxinha ajudar. A mãe dela, eu acho que a mãe dela precisa de ajuda com coxinha, não. Não. Mas, tudo bem, né? Mas assim, era uma médium que eu conheço a casa. Era uma médium que estava lá há muito tempo e outras vezes ela ajudou já. Ela e as entidades ajudaram muita gente, muita gente. Eu já vi a entidade trabalhar, Deus me livre, eu vi lá o médium. Deus me livre. Eu não sou forte para ver espírito, eu assusto mesmo, eu tomo um susto. Então, e acontece. Então isso é o animismo. Agora sim, se vocês quiserem, vamos interpretar um animismo para eles verem? Mas vamos fazer um quadro aqui, ó. Olha, eu perguntei e já viu que eu assumi aqui, né? De quem que é o canal? Meu canal. Para que o canal é meu, hein? Tomei. Mentira, o canal é dela. Ainda sou eu, mas o canal é dela. Que assim, ó, em casa, eu mando em tudo aqui em casa. Sou eu que mando em tudo. Ela só manda em uma coisa só, em mim. Então quer dizer, quem manda mais aqui? Sou eu. Entendeu? É assim que funciona. Vamos fazer a interpretação para eles verem? Vamos. De um animismo? Vamos. Fique agora com o animismo. Olha só. Salve, Baiana. Dá licença. Precisava de um passe. Peraí. Oi! Já falei que tá na cozinha, meu! Ô, Zifio, só um pouquinho, tá? Isso era Baiana? Oxe, tanto faz, Zifio. Ô, peraí. Tá na cozinha, caramba! Tem que ficar falando 1 milhão de vezes pra você? Não, peraí, não. Agora não dá que eu tô dando um passe aqui. Pronto. Não, deixa quieta. Oi, pra você que tá aqui no canal Umbanda na Minha Vida, eu sou a Pérola de Manjá. Ela é a Pérola. Mas tem que falar aí, eu sou o Denis, vai lá. Vai de novo, vai. Né? Vai. Então, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, dá o like, ativa as notificações, tá bom? E? Ativa a notificação e o sininho. Fala sininho, que senão eu não sei. Vamos de novo, mano. A hora que você falou assim, ó, dá o like e levantar o sino. Eu fiz assim, ó.
Você ativa a notificação. A notificação não é sino. Essa notificação é o sino, notificação. Meu, fala sininho, que senão... Clica no sininho então, tá bom. Vai lá. Tá Tá bacana esse. Vai lá. Então... E... Aí, nossa, o que eu tava falando? Ah, então, animismo. Desculpa. Para de rir, deixa eu continuar falando. Estão parecendo aquele menino, né, que matou.